de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Achou? Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8, para a glória de Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. 13, versículo 8. Graças a Deus, todos acharam? Amém. Então vamos ler todos juntos. Apocalipse capítulo 13, 8, que diz assim: E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos ler todos juntos, em voz bem alta, todos juntos. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu li esse versículo aí, mas nós queremos falar algo hoje a respeito de uma coisa que está esquecida: a cruz de Cristo. Mas uma pequena introdução a respeito do Cordeiro, o Cordeiro que foi oferecido antes da fundação do mundo. Que Cordeiro é esse? Esse Cordeiro se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Que foi oferecido por quem? Oferecido por nós. Mas por que antes da fundação do mundo? Porque Deus sabia, Jesus já sabia, que o homem, à semelhança de Deus, não iria permanecer na obediência a Deus. O homem iria transgredir a vontade de Deus. E nessa transgressão o homem ia perder o quê? A comunhão com Deus. E perdendo a comunhão com Deus, Deus, pelo seu infinito amor, iria colocar o quê? Um plano de salvação. O plano de salvação começou onde? Lá no Éden. Quando o homem pecou, Deus expulsou o homem do paraíso. O paraíso significa que é um lugar puro, santo, paraíso de Deus, onde Deus caminhava para encontrar com o homem. Porque Deus estava na comunhão com o homem era santo, o homem não conhecia o pecado. E Deus tinha prazer em encontrar com o homem. Mas quando o pecado entrou, houve a separação, Deus expulsou o homem do paraíso e colocou querubins na porta para que o homem não entrasse. Mas Deus não deixou de amar o homem. Deus não ama o pecado, mas o pecador jamais ele rejeita. Mas Deus precisava de executar um plano de salvação para trazer a sua primícia de volta. Aí Deus começou o seu plano de missão, porque lá estava contaminado, com o pecado do homem, toda a humanidade foi contaminada, os animais, tudo foi contaminado, não havia ira. Mas quando o homem pecou, até os animais, a ira entrou no coração deles, eles começaram a comer um ao outro. Isso não existia. E Deus começa a executar, a partir daquele momento, Deus começa a executar o seu plano de missão para resgatar o homem e levá-lo de volta. Mas o resgate e a volta do homem para Deus só aconteceria com o sacrifício de um cordeiro. Mas um cordeiro imaculado, um cordeiro puro. E esse cordeiro se chama Jesus Cristo. Esse cordeiro do sacrifício de um cordeiro inocente, preso, julgado, condenado e gravado na cruz do Calvário. No Calvário esse cordeiro se chama Jesus, o Filho amado de Deus, que foi oferecido por amor à humanidade pecadora.
E por causa dos nossos pecados, ele foi preso, chicoteado, humilhado, julgado e condenado, e levado até a cruz, para a morte mais humilhante, crucificado numa cruz. Existiam 3 tipos de morte: a fornalha de fogo, por onde passou Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A cova dos leões era uma das mortes também, e a morte de cruz. E Jesus foi passado pela morte mais humilhante, que foi a morte de cruz, mas com uma coroa no espinho. A morte de cruz era a morte mais humilhante, que as pessoas morriam agonizando. Muitas vezes colocavam a pessoa numa cruz baixa, para as bestas da fera chegar e já comer aquela pessoa viva, dilacerar aquela pessoa. Outras vezes, eles quebravam as pernas da pessoa, então ela dava uma hemorragia e já morria na hora. Outra vez, quando queria que a pessoa passasse mais dia agonizando, eles colocavam na cruz mais alta, e a pessoa ficava ali com a cruz, os braços pendurados, ali agonizando até a morte. A crucificação não era chegar lá e atirar, não era não, você morria agonizando, os animais te comiam, os leões, as feras te rascavam, você dilaceravam, ali, ou senão você morria agonizando. E Jesus foi nesse sofrimento, por causa do nosso pecado, foi preso, chicoteado, humilhado, julgado e condenado, e levado até a cruz, para a morte mais humilhante, crucificado numa cruz. Exemplo de cruz para deixar cravado nela o que? Os nossos pecados, que nos fez escravos, humilhados e condenados, mas para nos levar de volta, ele foi levando essa cruz e foi até o fim, foi lá no Calvário que foi plantado. Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia que ele ia passar por todo esse processo, mas a missão só seria cumprida por ele cravado lá na cruz. Se ele parasse no meio do caminho, nós continuamos lá, humilhado, morto e condenado à morte. Se ele rejeitasse a cruz, nós continuaríamos a mesma coisa. Se ele matasse todos aqueles inimigos dele, nós continuaríamos a mesma coisa. Porque a nossa libertação, o nosso direito de voltar para Deus, só seria concretizado lá na cruz do Calvário, quando ele fosse cravado lá. Porque cravado lá foi cravado todo o nosso pecado. Então, nós esquecemos a cada vez que nós entramos nessa igreja, a cada vez que nós entramos numa porta, a cada vez que nós dobramos o nosso joelho para orar, se nós levantar nossos olhos para o céu, fechar os nossos olhos e meditar um pouquinho, nós vamos ver Jesus lá pendurado na cruz. Quando nós olhamos para o céu, existe alguém nos esperando, que é Cristo. Mas para nós olhar para o céu e saber que tem um Salvador que já nos salvou e que está nos esperando para morar com Ele eternamente, teve um processo muito grande. Ele teve que passar por toda a humilhação e ser cravado lá na cruz, levando uma coroa de espinho na cabeça, para chegar naquela última hora e dizer: Pai, está tudo consumado. Foi lá na cruz do Calvário. E nós não meditamos mais nessa cruz. Quando chegaram, e eles chegaram num lugar chamado, aquele soldado que pegaram Jesus, chegaram num lugar chamado Calvário, e ali o crucificaram, com 2 malfeitores à sua direita. Depois de Jesus sair carregando aquela cruz, ele não estava carregando a cruz completa, porque lá naquele Calvário, onde ele era crucificado, eles deixavam o quê? Uma parte já plantada lá, fincada lá. Aquela parte que Jesus levou é uma parte vertical, que eles levavam nas costas. A parte horizontal ficava fincada lá no meio, onde era chegado. Ele carregava uma parte das costas, chamada patíbulo, que é a parte vertical, que a pessoa abre e põe nas costas, aquela parte lá no meio. A parte horizontal ficava fincada lá, para não perder tempo. Quando chegava a pessoa lá, ele só abria os braços dela, pregava as mãos delas naquela parte que ele carregou, e aí fincava lá na cruz e fazia e deixava ele lá agonizando. E além do mais, a pessoa ia levando na frente marcado o nome, o motivo da sua crucificação. E Jesus também levou uma tábua que estava marcada assim, porque ele disse: sou o rei dos judeus. Herodes perguntou para ele, Herodes antes estava defendendo, dizendo: por que eu vou fazer isso com esse homem? Eu não acho defeito nele, eu não acho problema nenhum nele para crucificar ele.
Mas aqueles inimigos diziam: crucificam, crucificam. O mesmo Jesus que tinha multiplicado o pão, o mesmo Jesus que tinha curado enfermo, o mesmo Jesus que tinha feito uma série de coisas. Esse cara falava: esse homem é digno de morte, crucificam. Mas eu não acho nada. Aí ele começou a testar Jesus, perguntou: tu és rei? Tu é rei dos judeus? Jesus falou: tu está dizendo. Ele falou: mas tu é rei? Para isso eu vim, para ser rei. Para isso eu vim. Mas ele não disse que era. Ele falou: se ele for rei, ele vai tomar o meu reinado. Então ele é digno de crucificação. E já pegou e mandou, chegou Tiago e mandou levar Jesus para a morte. Mas quando Jesus entra ali, ele entra naquele local e eles pegam e colocam Jesus no meio de dois ladrões. Duas coisas interessantes: à direita, recepção, e à esquerda, rejeição. Jesus sai do meio do céu, no meio dos anjos de Deus, no meio daqueles anjos que glorificavam ele, e cai no meio da terra. Ele nasce no ventre de uma mulher, não por operação de homem, mas concebido pelo Espírito Santo de Deus. Ele nasceu numa junção de um homem e da mulher, porque o homem tem o quê? Já nasce com o pecado de sangue. Na junção de um homem feminino, o esperma do homem, começa a fecundação, o homem fecundado, começa a geração de uma vida. Com 8 semanas, já tem algo formado. Com 8 semanas, você vai lá e fazer um teste, já tem um coraçãozinho desse tamanhozinho batendo. E dentro daquele coração ali já tem pecado, que é a raiz do pecado. Então Jesus não poderia nascer da junção de um homem e de uma mulher. Mas Deus, pela misericórdia, gerou no ventre de uma mulher o santo, puro e imaculado, para nos levar e derramar o sangue dele e falar: esse sangue é poderoso, esse sangue é puro, esse sangue nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo. O sangue. Mas como é que um puro santo estava no meio de 2 pecadores? Mas ali estava o quê? Ali naquela cruz, sabe o que aconteceu? Ali é o encontro da justiça e o amor. A justiça de Deus no Filho e o amor de Jesus por aquelas vidas. E ali naquele meio daqueles 2 soldados, um lugar que se viu lá para nós, onde ninguém sendo convidado queria ir. Se convidasse algum de nós, vai ser crucificado. Não, manda outro. Mas Jesus, sem ter feito nada, ele foi até lá. Eu poderia rejeitar tudo isso, mas ele foi até lá em obediência ao Pai e por amor. E ele não foi por ódio. Por que ele foi lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho puro e santo. A premissa que ele tinha, a sua missão é essa: você vai passar por tudo enquanto é de humilhação, você vai ser chicoteado, você vai ser cuspido, mas a sua vitória vai ser lá na cruz do Calvário. Isso você vai ser glorificado, e na sua vitória está a vitória daquela humanidade pecadora. Por que isso, Pai? Porque eu amo aquela humanidade. Eles cuspiram na minha cara quando cometeu o pecado, mas eu não consigo odiar aquela humanidade. Eu quero aquele homem de volta para estar na comunhão comigo, meu filho. E essa comunhão só vai acontecer quando você for cravado naquela cruz. Sabe por quê? Naquela cruz vai ser cravado em todo o pecado. Quando Jesus derramou o sangue dele, ele disse: está tudo consumado. E se Deus puxou aquela capivara para saber como é que estava o meu seu pecado, estava escrito assim: ó, justificado, não deve mais nada, o pecado foi pago, e não foi com ouro nem prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, lá naquela cruz do Calvário. Aleluia! É tempo de nós olhar para a cruz e lembrar que nós temos, que nós estamos livres, porque alguém pagou um preço muito caro por nós. E muitas vezes nós não queremos carregar a cruz. Carregar a cruz é fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Carregar a cruz é nós assumir um compromisso com esse Deus que não pediu preço nenhum para ir até lá. E muitas vezes nós não queremos. Quantas pessoas pegou hoje, esqueceu sua cruz, esqueceu, ninguém esqueceu de almoçar, ninguém esqueceu de ir na feira, ninguém esqueceu de ir no açougue, ninguém esqueceu de ir no mercado, ninguém esqueceu de beber café nem nada, mas esqueceu de adorar aquele que é digno da honra e toda glória. Quantos poderiam estar aqui adorando a Deus, agradecido, esqueceu da sua cruz? A gente não esquece de nada que a gente acha que é bom para nós. Mas o que é melhor para nós é adorar a Deus e continuar brigando pela nossa salvação, pelo nosso lugar que está preparado, a gente esquece. E nisso a gente não carrega a nossa cruz.
Mas Jesus está no meio de dois pecadores. E eles começam a olhar para Jesus e começam a dizer: a justiça e o amor está ali, o Salvador está ali no meio, aquele que ia nos levar de volta para Deus estava ali. E ele começou a dizer: desça se você é Deus, desça daí, se você é o filho de Deus, desça daí, tira nós daqui. E Jesus está ali, sem responder nada. E ele está ali com a misericórdia. Jesus, olha só, ele podia amaldiçoar todo mundo ali e falar assim: não, eu não vou fazer nada disso não, porque eu não fiz nada para passar por isso. Mas ele veio com uma missão: de levá-los de volta para Deus. E o preço que tinha que ser pago era este. E ele tinha que pagar esse preço. Não é que ele tinha que pagar. Ele fez tudo por amor, por obediência ao Pai. Porque da mesma maneira que Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus amou também, porque Ele e o Pai somos um. Só João 3,16 a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, se tal ninguém se explica, que o amor de Deus não se mede, o amor de Deus não se calcula, o amor de Deus não compra, o amor de Deus é de graça, tudo de Deus é de graça, basta nós guardar o temor, a obediência e saber que Deus é poderoso sobre todas as coisas. E Jesus disse em João 3,17: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar o que estava perdido. O Pai amando a humanidade, e o Deus e Jesus amando da mesma forma, porque Deus enviou o Filho, e o Filho deu uma vida para nos salvar e nos levar de volta para Deus. Isso começa a questionar: por que desce daqui e faz isso? Mas um ali, de repente ele diga, alguém começa a se manifestar. A justiça de Deus começa a manifestar. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração daquele pecador. E ele olha e começa assim: por que você fala assim? Ele não fez nada para estar aqui. Quem cometeu o pecado foram nós. O que ele está fazendo aqui, nessa cruz de pendurado? Essa cruz é para aqueles que devem. Ele não deve nada, quem deve somos nós. Muitas vezes é tão difícil a gente reconhecer o nosso pecado, não é? Tem vezes que é difícil demais para nós reconhecer o nosso pecado, é assim, não é? A gente sempre quer julgar para outro: não, é fulano, é ciclano, mas não assume o nosso pecado. Assim também estava lá na cruz do Calvário. Aquele salteador que tinha matado, que tinha afrontado, estava lá por uma causa justa. E o justo que faz justiça, o amor perfeito de Deus, aquele que sem nenhum defeito, sem nenhuma dívida, estava ali para pagar uma dívida da humanidade inteira. E ouvindo aquela afronta, aí o outro disse: não, o que ele está fazendo ali? Quem tem que ser crucificado somos nós, ele não tem nada para estar fazendo aqui. Ele falou: não, tem nada, se ele é filho de Deus, ele desce daqui e tira nós daqui. E ele viu que estava chegando a hora, e Jesus estava ouvindo tudo. Com pouco ele fala, o arrependimento chega lá dentro: lembra-te de mim, pois te levo no paraíso. Jesus olhou dentro do coração dele, ele estava quebrantado, ele estava pedindo, arrependido do pecado dele. Ele sabia que não tinha como se livrar da condenação do inferno se não fosse salvo ali naquela hora, se não recebesse o perdão de Jesus. Jesus olhou no coração dele e viu que estava quebrantado, estava arrependido, e Jesus disse para ele: ainda hoje a salvação ali naquela hora, a justiça e o amor se encontrando, e a salvação encontrando aquelas almas. Até naquela hora, Jesus no meio, sendo afrontado, aquele povo olhando para ele e dizendo: olha, se tu é o filho de Deus, desça daí. E muitos dando risada, achando bonito Jesus de pendurado ali, passando por toda aquela agonia. E na mesma, até naquela hora daquela agonia, Jesus estava perdoando e salvando, porque Deus é amor. Quem tinha água a pagar, mas Jesus estava ali sem nenhum débito, mas pagando a dívida de toda a humanidade. Aquele que ninguém pode pagar, aquele que ninguém pode pagar, Jesus estava pagando. Teu pecado, ninguém pode pecar. Que o pecado Deus nos perdoa, se fosse cobrar, a nossa vida não paga. Mas Jesus deu a vida para pagar todo o nosso pecado ali na cruz do Calvário. Jesus pagou tudo. E fomos justificados por Deus. Por que Jesus não pagou com dinheiro? Porque se Jesus comprasse nós com dinheiro, aqueles que cantam iam comprar a salvação deles. Mas Jesus comprou com o sangue dele. E o sangue de não é contaminado, mas o sangue de Jesus é puro. Eu quero entrar na pessoa, o sangue de Jesus Cristo, a cruz do Calvário foi mostrado. Por isso nós estamos aqui. 1 Pedro
no 18:19 diz: não foi ouro e não prata que fosse comprado, mas com precioso sangue de Jesus Cristo. Precioso sangue, puro, imaculado, cada Egito, foi aquele sangue derramado. Quando o sangue de Jesus foi derramado, sabe o que aconteceu? O véu foi rasgado. Nós não poderíamos orar a Deus. E quando Jesus derramou o sangue, nós voltamos no relapso a encontrar com Deus. Nós voltamos a ter comunhão com Deus. Glória a Deus. Ninguém pode pagar o pecado. Aquilo que ninguém perguntou. Ninguém perguntou para Jesus: por que tu está aqui? Por que tu está fazendo aqui? A resposta seria essa: eu estou aqui não por ódio, mas eu estou aqui por amor. Mas que amor é esse? Esse amor é meu, mas primeiro é do Pai que me enviou. Porque por que o Pai enviou um filho para ti? Como é que o Pai faz isso? Eu não sei porque o meu Pai fez. Os pais da terra não fazem isso, mas o meu Pai que está no céu me enviou de lá, tirou do meu trono de glória e me enviou no meio de vocês. Sabe por quê? Porque Ele ama vocês de tal maneira. Ele ama vocês de maneira que ninguém se explica. Ele enviou aqui. Eu não estou aqui por ódio, eu estou aqui por amor, eu estou por obediência ao Pai. Eu estou sendo cravado nessa cruz para levar vocês de volta para o Pai. Que amor é esse? Deus! Quem explica esse amor de Deus? De levar um filho lá na cruz, um filho ir lá sendo todo poderoso, e chegar lá naquela cruz para morrer por alguém? Quem daria seu filho para morrer por alguém? Mesmo no meio deles. E ele dizia, no meio deles, o perdão estava acontecendo. Porque ele falou, quando eles estavam ali maltratando Jesus, insultando Jesus, Jesus disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Quando alguém insulta a gente começa assim, se a gente não vigiar, a gente entra na carne e vai para cima e fala o seguinte: eu vou deixar de ser crente alguns minutos e vou acertar esse negócio, vem aqui para fora. Mas Jesus estava ali amarrado, pregado, sendo humilhado, e eles escotearam Jesus, machucaram Jesus, e Jesus olhou para ele: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. No meio daquela aflição, Jesus, Pai, perdoa aquele que se humilhou, salvou a alma dele e deu perdão para toda aquela humanidade. Pediu para Deus perdoar porque não sabia o que faz. Que amor é esse? É o amor de Jesus. O Evangelho sem a cruz, ele não é Evangelho. O Evangelho da cruz é símbolo do Evangelho. O Evangelho foi concretizado lá na cruz, foi na cruz. Por isso nós cantamos aquele hino: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram. Quando nós estávamos cegos debaixo do pecado, quando Jesus foi cravado naquela cruz, o pecado foi arrancado, nossos olhos abriram e falou: eu tenho um Salvador que foi pendurado na cruz do Calvário, mas ele não vai ficar debaixo da terra. Esse morreu, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar e a morte nunca mais tocará nele. O Evangelho sem a cruz não é Evangelho. Mas o que é a cruz? Você acha difícil ser cristão? Reflita. A cruz significa o quê? Primeiro, levar a cruz é renunciar às vontades da carne para fazer a vontade de Deus. E quantas vezes nós não conseguimos renunciar a nossa carne? Quantas vezes a nossa carne fala mais alto: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas nós não sabemos, não consultamos a Deus para que o Espírito Santo nos orienta, que muitas vezes a nossa atitude entristece a Deus. A nossa atitude impensada de coisas que nós fazemos entristece a Deus. Mas para carregar uma cruz, e olhando para a cruz, nós começamos a refletir no que Jesus passou por nós. Aí nós não queremos fazer nada que entristeça a Deus. E nós não queremos fazer nada que entristeça a Deus, porque significa temor. O temor a Deus faz com que nós rejeitamos o pecado para enxergar Jesus lá na cruz do Calvário. Todas vezes nós fazemos o quê? Coisas que entristecem a Deus, nós crucificamos Jesus lá mais uma vez no Calvário. A cruz, o primeiro passo é renúncia. Segunda coisa é entregar. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você toma a sua cruz e Cristo vive em nós. Glória a Deus. Quando nós tomamos a nossa cruz, Cristo passa a viver em nós. Por quê? Nós passamos a estar em Cristo e Cristo está em nós. São João 15:7. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres, está feito. Quando a palavra entra em nós, nós demonstramos que amamos a Deus. E quem ama quer estar na comunhão. Não é assim? Carnalmente eu tenho uma esposa, as irmãs têm um esposo, a gente está junto porque a gente se ama. O que a gente mais quer é ficar junto com a nossa família, junto com a nossa esposa, porque nós temos um laço. Mas com Deus é diferente.
A palavra dele tem que estar plantada em nosso coração. Por isso João 14, 21 diz: aqueles que têm os meus mandamentos, esses são que me amam. O meu Pai me amará, e eu virei e me manifestarei a Ele. Quando nós amamos a Deus, quando você levanta a voz para clamar, Jesus já está operando. Quando nós levantamos a voz, Jesus está operando. Por quê? Nós tomamos comunhão com Ele. Aí já viu quando Moisés chega lá, com o povo começa a questionar, Moisés levanta a cara para cima para clamar a Deus, e Deus falou com ele: o quê? Porque clamas a mim, Moisés? O que tem em tuas mãos? Tem uma vara, taca nas águas. Agora não é hora de orar, não, Moisés. Agora é hora de operar. Eu já estou pronto, eu estou esperando. Toca nas águas, você vai ver a minha operação. Deus é assim. Mas Moisés tinha uma comunhão perfeita com Deus. Era um homem que era fiel a Deus. E muitas vezes Deus, não é que Deus está para nos abençoar, é porque Deus fica esperando que nós nos humilharmos. E muitas vezes nós pecamos contra Deus e esquecemos do pecado que cometemos. É assim, não é? Esquecemos do pecado. Tem um provérbio do mundo que quem bate, esquece, mas quem apanha nunca esquece. E muitas vezes a gente pega e esquece, mas Deus que vê tudo não esquece. Ele sabe o que eu fiz ontem, Ele sabe o que eu fiz hoje, Ele sabe o que eu vou fazer amanhã, porque Ele é o que? Onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos saber que tem uma cruz onde Jesus foi cravado. E nós temos que carregar essa cruz. Que muitas vezes nós não queremos olhar nem para a cruz e saber que alguém que não tinha nada que pagar lá foi lá e pagou o meu pecado, pagou o seu pecado lá naquela cruz. Esse se chama Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus. Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios por nós, que foi definitivo. Jesus fez o sacerdote que prestava o sacrifício a Deus. Ele sacrificava tantos animais por dia. Era animal, um atrás do outro. Aqueles homens que eram ricos, que eram pecadores, eles tinham muitos animais. Eles cometiam um pecado agora, oferecia amanhã, era perdoado, oferecia depois, era perdoado, porque eles tinham muito. Mas Jesus olhou e falou: mas tem pessoas que não têm. Mas quando Jesus veio, Ele fez um único sacrifício, acabou com todo aquele sacrifício do animal, e sacrificou, Deus sacrificou a si mesmo, para falar: esse é o único e o último sacrifício. E você vê outras pregações, outras pessoas dizendo: tem que fazer um sacrifício de sangue. Eu falei: isso é disso. O meu sangue não serve para nada. O sangue nosso não serve para nada. Que sacrifício de sangue? O sacrifício perfeito já foi feito por Jesus Cristo. Foi o último. O sacrifício que nós temos que fazer hoje é negar o pecado, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Negar a nossa vida eterna. Não tem mais sacrifício. Então tem muitos dizendo: não tem o sacrifício que você tem que fazer. A cruz sendo o que? O símbolo de vergonha e condenação. Sempre no lugar da cruz é uma vergonha, meu irmão. Quando é que chega na cruz, você com os braços abertos, chega assim, o Márcio, olha, que morava ali, foi pendurado lá numa cruz. Vai lá ver, está lá na cruz, lá para todo mundo ver. Aí chega lá, está aquela bomba lá de pendurado. A pessoa já chega lá e fala assim: misericórdia, o que ele fez isso? Vai chegar alguém, vai chegar e vai julgar. Eu sabia, ele tem uma cara assim, ele nunca me enganou. Aquele ali, olha, foi isso, ele nunca me enganou. Eu sabia disso. Aí começa a ver os pontos. Sei lá, rapaz, o que ele fez? Sei não, rapaz. Eu acho que ele deve chegar para descer lá. Sei não. Ele começa o julgamento. E com Jesus também foi assim: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz e tira-nos daqui. Eles não sabiam por que Jesus estava ali. Ele estava julgando um inocente, que depois do sangue derramado, o perdão ia chegar para ele. Até aqueles que crucificaram Jesus, Jesus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o amor de Deus. A cruz é um símbolo de vergonha, vergonha e condenação. Jesus foi humilhado publicamente por nós. Não podemos ter vergonha de Jesus. Olha, não podemos ter vergonha de Jesus, porque Ele não teve vergonha de carregar aquela cruz. Ele não teve vergonha de levar cuspida na cara. Ele não teve vergonha de alguém chegar nele e assim chicotear ele, chicoteando ele até lá. Ele caiu por 3 vezes, mas Ele não pediu ajuda de ninguém. Ele foi lá. Ele tinha todo o poder. Passou a falar para Deus: olha, passa a espada de todos esses aí. Mas quando ele levava a chicotada de seu gemindo, ele estava vestigindo. Você já pensou? Alguém tirar de sua roupa e você andando com a cruz nas costas de 50, 100 quilos, e 2 pessoas no lado direito descendo o rei das suas costas? Você ia falar assim: corta de chicotada. Você ia falar assim: joga essa cruz para lá. Quem é que me chicoteou? Espera aí que eu vou arrumar uma coisa aqui, nós vamos resolver esse negócio agora. Depois eu vou carregar essa madeira. Mas Jesus caiu pela primeira vez, caiu pela segunda vez, pela terceira vez, o joelho dele estava na carne.
Mas ele não pediu ajuda de ninguém. A missão era dele e só dele. E depois ele chegou lá naquela cruz. E a Bíblia diz: quando ele colocava um pé um em cima do outro, e pegou aquele cravo e foi uma marretada só, diz que deu aquele brado lá no fundo. Eu penso que qualquer um de nós, se alguém contasse ali e falasse: olha, eu vou pregar você nessa parede aí, mostrar um prego desse tamanho, a gente arrumar um buraco para sair por aqui. E a gente ia sair pelo passo, falando: não, a mim você não vai virar, não. Com esse prego aí, eu vou dar uma martelada só, não. A mim não. Olha, começa pelo primeiro, começa pelo irmão Manuel, que é dono do salão. E quando eu estou pregando, ele nós na rua. Mas Jesus não tinha por onde correr, ele não podia fugir. Ele tinha que passar por aquela vergonha, porque ele estava ali por amor a cada um de nós. É a única pessoa que eu vi morrer por amor. A única pessoa que morre por amor. Eu já vi uma mãe morrer nos braços da filha por acidente. A mãe estava preparando comida na casa dela. E o marido da filha dela morava um pouco assim, com um taquinho ali embaixo daquele bar ali dele, meu primeiro ali. E eles começaram a discutir dentro de casa. E o rapaz pegou as pernas, o rapaz falou: eu vou acabar com você agora. E quando ele foi pegar o revólver, saiu correndo, veio correndo para a casa da mãe: mãe, fulano quer me matar. A mãe largou para lá no fogão e pulou na frente da filha e pegou a filha, botou atrás e ficou na frente. Eu acabei com a mão gateada e disparou. Bateu assim na hora, morreu na hora. De domingo à tarde, gelou. A mãe não queria dar vida para a filha, ela queria defender a filha. Acidente. Mas Jesus não foi acidente. Ele foi e passou por tudo aquilo que era o plano de Deus para a salvação. A cruz. Somente quem passa pela crucificação recebe a ressurreição. Somente quem passa pela cruz, porque Jesus disse na sua ceia, quando ele fala: quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem não come a minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então tem que a ressurreição, tem que passar pela crucificação para receber a ressurreição. E nós não queremos crucificar muitas vezes a nós mesmos a ponto de rejeitar aquilo que tira a nossa comunhão com Deus. E a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E quantas pessoas estão em pecado, que não quer largar o pecado, quer servir a Deus, quer fazer as coisas do mundo, quer fazer as coisas de Deus, quer servir o mundo, quer servir a Deus. Não dá para servir a dois senhores, tem que escolher. Por isso que Malaquias disse: então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, com os malfeitores, uma direita ou da esquerda. Contudo, Jesus dizia: Jesus começa o seu plano. Eu disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Porque não sabe o que faz, então repartindo as suas vestes nas absorve. A crucificação de Cristo somente ocorreu por causa do nosso pecado. Foram nós que levamos Cristo naquela cruz. Cristo não foi levado lá por outra coisa, não. Foram nossos pecados que levou Jesus lá naquela cruz. Foi pelo nosso pecado que ele foi pendurado naquela cruz. Foi pelo nosso pecado que ele teve o sangue derramado. Então nós precisamos pregar o evangelho da cruz. A cruz não é mais lembrada, a ressurreição não é mais lembrada. Hoje as pregações são só: você vai ter isso, você vai ter aquilo, você tem que ser cabeça, você tem que ter isso. Não, você tem que ser salvo. Nós somos chamados para duas coisas: salvo e depois para servir a Deus. E para servir a Deus tem que negar alguma coisa que a gente não quer negar. Para servir a Deus tem que ir na cruz, onde Jesus foi o pecado. A crucificação de Cristo somente ocorreu por causa do pecado. Se não fosse o nosso pecado, Jesus não teria que morrer na cruz. Se não fosse os pecados, Jesus não tinha que morrer. Porque o homem só perdeu o paraíso a partir do pecado. E como é que hoje, o que aconteceu na moeda, quando o homem entrou no pecado, está acontecendo a mesma coisa no dia de hoje? Quantos crentes estão cegos, o inimigo cegou? Como é que ele está trabalhando? Ele está trabalhando nos 5 sentidos que nós temos. Qual é o primeiro sentido que nós temos? Audição. Segundo, a visão.
quarto, o olfato. O quinto, o paladar. Quantas pessoas ouvindo muito antigo do Evangelho não conseguem discernir se é Deus que está falando ou não? Porque não tem o Evangelho da cruz. Não tem aquilo que nos leva a reconhecer a cruz, que se chama a palavra de Deus. A palavra diz, Jesus dizendo em João 5,39: examinai as escrituras, porque depois cuidar de ter a vida eterna. João 1 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, no final ele diz o seguinte: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o diabo pega e entorta tudo e joga no ouvido de cada um, você começa a ouvir qualquer coisa. Eu vou ali porque ali tem um barulho, lá os irmãos sapateiam, lá os irmãos gritam, lá tem uma bagunça. Aquilo que é evangelho, aquilo é que é carnalidade. Evangelho se chama cruz e palavra de Deus. Jesus Cristo é basta, essa palavra é basta. Quem crê nessa palavra é bem-aventurado, a palavra de Jesus basta. Não precisa de movimento. O Espírito Santo não é de movimento, o Espírito Santo é de avivamento. E tem muito movimento que você não sabe que é avivamento. O que é movimento? Você vê pessoas rodando, batendo na cara do outro, você vê chutando cabelo, passando por cima de banco, abrindo ali uma bagunça. Isso não é avivamento, isso é movimento. O avivamento começa lá de dentro, no quebrantamento do coração. Quando Deus nos quebranta, a gente chora e volta para a cruz do nosso significado. Esse é o Evangelho Santo de Jesus Cristo. E ele vem com essa palavra. E depois você não quer aprender essa palavra. E está ouvindo qualquer besteira e está indo atrás. Tem um profeta ali profetizando ali, tem um profeta, aí profetiza tudo, aí você vai para lá. Volta para casa cheio de macumba, cheio de tranquila. Porque profecia, ela não liberta. A profeta não liberta ninguém. A profecia que liberta, a profecia que transforma, se chama palavra de Deus. Essa palavra liberta, essa palavra cura, essa palavra como espada de Deus, como ela penetra, Deus 4:12. Essa palavra é viva e eficaz, essa palavra eficaz é capaz. Essa palavra é viva e eficaz, ela penetra. A muita medicina não penetra. Como espada de Deus, ela corta, ela separa o bom do mal, separa o pecado da santidade. Ela penetra. O destino, o que é a intenção do pensamento e do coração? Ela é penetrante. Essa palavra como água que lava, que purifica. Essa palavra liberta. Por isso nós temos que andar com essa palavra. A profecia que liberta se chama palavra de Deus. A profecia que cura se chama palavra de Deus. E muitos estão ouvindo as coisas e não conseguem discernir. Olha aquele pregador, como é que ele prega bonito. Olha como é que ele anda bonito. Quantas pessoas vão para a igreja para ver o pregador, que é loiro, bonito, bonito, cheio de carnalidade, ele está lá de olho das obreiras, está lá de olho das irmãs, de olho da menininha. Tem uma igreja aí que lá o culto é tudo no escuro. É no escuro, aquela luz de bairro assim batendo. E o pastor é solteiro, o pastorzinho é solteiro, e acho que tem 20 e poucos anos. Aí as menininhas chegam lá tudo com um pouquinho de saia, com as costas, tudo com o tempo, e fica lá para frente dançar. E ela falou: está cheio do Espírito Santo. Eu falei: se entrar ali dentro e levantar a mão e clamar a Deus, vai cair demônio para todo lado, porque Jesus não está numa bagunça daquela. E as pessoas estão lá se prostituindo. Eu duvido que aquele pastor está lá olhando aquelas meninas como irmã, como filho de Deus, querendo ganhar para Jesus. Eu duvido que ele está lá com isso aqui, porque com aquela bagunça, que nem um boneco, aquelas luzes escuras, aquelas luzes lá tudo lá apagadas lá, e os meninos tudo dançando lá naquela bagunça. Jesus não está no meio disso não, que Deus não é carne, Deus é Espírito. Por isso que a palavra diz: Deus é Espírito, e que importa, Deus está procurando o verdadeiro adorador, que o adora em Espírito e verdade. Deus é Espírito, Deus não é carne. E está aí o engano. Os olhos estão vendo e dali está cheio, vai levando a multidão. O diabo está enganando pelo quê? Primeiro o ouvido, depois os olhos. Depois o que ele faz? O quê? O tato. Pega. Comprou, está tudo enrolado atrás dos muros aí, ó, bagunçando aí, ó. As meninas tudo grávidas por aí, ó. Está um monte aí, ó, na igreja agora. Outras meninas, tem um menino que eu conheço, que namora com a menina, com uma certa igreja aí, o que aconteceu? Ele foi para a casa da namorada, estava frio, não sabe o que a mãe da menina fez? Não, meu filho, você não vai para casa não. Vai vocês dois aí juntos aí, para nós dois dormir juntos na cama. Voltou para tocar os dois juntos, dormindo na cama. Um rapaz de 18 e a menina de 16. Vocês ficam aí, só que vocês não fazem nada não, viu? Vocês são crentes, vocês não fazem nada não. Eu falei: não,
Não vai não? Eu duvido que eles passaram a noite orando. Eu duvido que o Espírito Santo ficou lá. O diabo entrou no meio deles. Que cão é esse que entrou? Que evangelho é esse? Isso não é o evangelho da cruz. Você vê o livro que está nas igrejas hoje? O sol vai para casa, não, você não vai embora para casa não, meu filho. Já deixa um quartinho preparado lá para dormir os dois juntos lá. Fica aí, meu filho, passa a noite de joelho orando. De luz apagada. Eu não duvido que estão orando. Estão orando o quê? O crédito aos pais. Porque a oração do santo não existe isso não. O evangelho da cruz está esquecido. Vocês viram, vocês estão pensando isso? Jesus está irado, agora vai descer a ripa lá de cima e vai matar todos isso aí. Ele está escandalizando o mundo dele. Porque ele disse: se é lícito que venham os escândalos, mas sai daquele que não vier o escândalo. Seria melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra bem grande e lançar lá no fundo do mar. Porque Jesus falou para amarrar uma pedra pesada e lançar lá embaixo? Porque quando o defunto cai lá no ponto, ele fica um tempo, depois ele boia, ele volta para cima. Mas com uma pedra de 100 quilos amarrada no pescoço, os velhos vai comer lá embaixo. É ele que tem o bem do pecado. Ao nível de pastores que estão hoje. Veja a igreja aqui, são poucas pessoas. Mas se nós tivéssemos esse livro aí, não cabia de gente. Eu estava lá do outro lado cheio de gente. Mas nós não estamos querendo pessoas encher a igreja de canalidade. Nós queremos pessoas que tenham a santidade, que queiram adorar o Senhor, que venham aqui para adorar o Senhor, e que tenham o evangelho da cruz e buscar a salvação dela. O meu prazer é esse, quando Jesus chegar aquele dia e falar: Senhor, esse aqui congregou comigo, Deus vai apresentar para mim e falar: aqui estão as ovelhas suas, meu filho. É 3 ou 4, mas entrou aqui porque teve uma vida de santidade. Bem-aventurado, você pegou a minha palavra, debateu contra o pecado, e bem-aventurado. Entra para o poço eterno, meus pais. Aleluia a Deus. É assim. O evangelho está dentro do lado. Mas não tem nada que muda a minha mente de pregar a carnalidade para ver a igreja cheia. Nós estamos aqui em poucos minutos. Fecha os olhos pela fé que você vai ver Jesus aqui, ó. Fecha os olhos pela fé que você vai ver a cruz do Calvário. Você vai ver Jesus de pendurado ali. Porque Jesus está no nosso meio. Porque nós estamos aqui com um propósito de adorar a Deus, de adorar a Cristo, de dar a Ele a honra que é só dele. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Ah, vocês vão dormir juntos, meus filhos. Fica aí, está muito frio. Fica vocês juntos, nem precisa aquecer um ao outro. E a mãe, o que mais me assusta, pessoal, uma mãe pegar a filha dentro da casa dela e falar: fica aqui, meu filho, para vocês juntos aí numa cama aí, vocês estão na cama dela, vocês juntos, vocês são jovens, vocês vão vigiar, né? Sim, pode deixar, vamos vigiar sim. Vamos vigiar a porta, quando a pessoa bater dela, a gente está esperto aqui. Vocês vão vigiar. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste, sabe por quê? Porque essas pessoas são pessoas que cantam na igreja, que dançam na igreja, que tem um ministério de louvor, tem um ministério de dança, tem um ministério de teatro. Pô, filho, você tem que dançar no palco de Chitãozinho Chororó. Você tem que ir para no teatro lá dos pessoal da Globo lá, que é tudo macumbeiro. Você tem que ir lá, não dentro da casa do Senhor. Deus é santo. Jesus é santo. Jesus sofreu muito naquela cruz por nossa causa. E as pessoas hoje não têm mais temor, perdeu o temor de Deus, meus irmãos. E por que mais me entristece que tem homens pedrados, conhecedor da palavra, que não obedece mais a palavra, que não teme mais a Deus. O que mais me deixa triste é que não teme mais a Deus. Você olha Jesus pendurado naquela cruz, ensanguentado, todo machucado. Isso não toca na mente da pessoa. Aonde que chegou? Que ponto está chegando? Mas ainda teve que nós pregarmos a verdade. Porque ainda existe igreja que chora com a palavra. Eu fui pregar na igreja de Real Portado ali há 15 dias atrás. As irmãs ficaram uma graça de Deus de mim, uma juventude tomou, que eles sabem que eu vou pregar a palavra. Quando o irmão fala assim, o irmão vai pregar lá, vai todo mundo, porque sabe que eu vou pregar a palavra de Deus. Que foi pregado lá, se quer seguir a mim, pega a tua cruz. Eu falei: meus irmãos, vigiem, porque o diabo está enganando muito. Aí no tato, o povo começa os toques. Eu falei com os outros: esse namoro mudando não é para crente. Você sabe o que significa que vocês ficam agarrados por aí? Isso é pecado de comunicação. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 21:8. Está dizendo que os prostitutos, os fornicários é tentação da carne. Esse amor indecente que o mundo tem, que os crentes trouxeram para dentro da igreja e levou para a casa
dele. Amor de crente é orar, esperar, preparar e casar. Não é ficar se esfregando por aí, não. Isso aí é tentação à carne. Isso se chama fornicação. E vai para o inferno, porque Jesus está condenado lá no livro do Apocalipse. Eu falei com vocês, se vocês não vigiar, vocês vão tudo para o inferno. Ah, pastor, então bota a palavra assim, eu gosto de Bíblia. Mostrei para vocês, vocês sabem o que é a prostituição? É isso aqui, ó. Você sabe o que é fornicação? Esse namoro de vocês de ficar agarrado um com o outro aí, se esfregando aí. Aí eu levei isso na luz e falei, olha aqui, ó. Apaguei a luz e falei, por que agora está apagado? Ah, não sei. É porque quando você liga, os dois focos não se juntam, eles estão separados agora. Agora eles vão acender. Quando eu toquei o pedal, eu acendeu. Eu falei, sabe o que é acender? Não, porque juntou dois focos. Assim é vocês não se ajuntam. Quando vocês estão filmando muito perto, imaginando, já está com pecado na mente. Daqui a pouco nós vamos grudar. Aí vem os seus filhos. Aí vai esquentar o quê? O fogo da carne. E isso é fornicação que Deus abomina e lança no inferno. Ah, pastor, fala para nós o que é prostituição, que ele não sabia, que eu não sei. Eu falei, então vamos falar para você, prostituição, eu sou casado, eu deixo a minha esposa em casa e vou procurar outra esposa lá na rua. Isso é prostituição, isso é traição, isso é condenação ao inferno também. Ah, mas lá na igreja a pastora deixa. Eu falei, mas Jesus não deixa. Se vocês têm para o céu, muda de vida. Deixa a sua namorada lá e fica na comunhão com Deus. Mas se você é carnudo, não quer nada, está preocupado com o inferno, então continua fazendo, está fazendo. Para entrar no céu não é bater lá dentro, não. O céu tem que ser ganhado na força. E o céu tem que ir lá na cruz. E a cruz você tem que renunciar. A cruz de Cristo é renúncia. Louvado seja Deus. E quando nós acabamos de pregar lá na igreja, uma coisa. Eu terminei o culto 20 para as 10. Aleluia. E todo mundo ficou lá conversando. A pastora falou, amanhã todo mundo nesse quadro de copo vai precisar aprender a palavra. Eu falei, cresça na classe do conhecimento, o diabo está ensinando. O diabo, engano. Por que ele fez com ela? Olha, é bom para comer. Ela que retalhou muito, viu? Olhou, o olho traiu, ela foi, pegou, tato, sentiu. Quando pegou na mão, olhou a puta comida, estava na mão, sentiu o cheiro, olfato. Olhou e disse o quê? Come! Paladar, comer é gostoso. Aí fez o que? O diabo falou agora, vai dela para o outro diabo, estava de olho em um homem, na imagem de Deus. Ele queria quebrar o homem, que era a semelhança de Deus. Porque Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Depois que ele pegou do homem, fez a mulher. Aí o diabo falou, eu quero é ele. Aí pegou quem? Vai lá, fez isso para ele. E ela chegou e falou, olha, a fruta que Deus falou não é para comer, eu comi, é gostoso. Adão te falou, o que Adão falou? Adão te fala assim, olha, não foi assim que Deus falou. Não foi assim que Deus falou. Por que está acontecendo hoje? Ah, mas lá na minha igreja eu faço assim. Lá eu posso dormir na casa da minha namorada. Sabe como é isso? E agora minha namorada vai para a casa da minha namorada, o pai dela arrumou um quartinho lá, eu durmo lá. E a gente dorme juntinho, né? Aí o outro fala, é assim? Aí então eu também vou fazer assim, né? E como é que eu faço? Ah, você tem que ir levando na sua casa devagarzinho, vai conversando com sua mãe. Quando você mora longe, você fala assim, olha, é 10 horas, é perigoso que o bandido vai te pegar. Aí a mãe já fala assim, ah, coitadinho, mãe, deixa eu dormir aqui em casa. Aí a mãe não tem lugar de dormir, minha filha. Ah, tem nada bom, vai deixar dormir na minha cama. Vai dormir nos infernos, vai para tua casa. Vai para tua casa, se você mora longe, sai mais cedo de casa. Você que é jovem, vigia. Olha, é perigoso aqui, ó. Dentro 9 horas, pé na estrada, vai para a sua casa. Não, eu vou dormir aqui. Você vai dormir na sua casa. Não, eu posso dormir aqui, eu vou dormir no banheiro no quintal. Porque na minha casa, minha cama tem tudo. A minha cama já tem tudo. A minha cama é Jesus que dorme comigo. Você só vai dormir comigo depois que ele se casar. Hoje você vai dormir no banheiro, porque Jesus já mora na minha cama. E quando você casar comigo, ele vai continuar dormindo com a gente na nossa cama. Porque Jesus não é. Aí Eva fez o que? Adão olhou e falou assim. Aí o que o diabo faz? Aí o que Eva falou? Toma, come. Se Adão é de negar aquilo que Deus falou que não era para comer. E Jesus muitas vezes fala para a gente, não era para você fazer isso. Ah, mas eu vou fazer. Então, Deus usa o pastor, usa o irmão para falar assim, não é bom, Deus dizendo não é para fazer isso. Aí eu faço. Eu sou pronto me dar isso? Eu faço o que eu quero. Faz o que quer aqui, vai para o inferno. Adão fez o quê? Me dá! E comeu. Sabe o que quer dizer com isso? O diabo usa as pessoas mais próximas de nós
para nos afastar de Deus. Você pode ver que alguém comete um pecado, ele faz prazer de contar para você, chegar lá até ser possível você, olha, lá acontece isso, isso e isso, e não sei o que, passou para aqui, passou para ali, não sei o que. Ah, você vê, menino, é bom, é isso. Será que é bom? Prova você ver. É mesmo? Você está fazendo isso? Cuidado, hein? Eu vejo o inferno aberto, você pendurado numa teia de aranha, e o diabo, o fogo quente lá embaixo, o diabo cascado assim te esperando. Você quer ir para lá? Continua fazendo. Eu não quero nada, não vou fazer o que você está fazendo, não. E é bom você vigiar. É mesmo, irmão? O inferno está com a boca aberta esperando. Você chega em casa e fala, meu Deus. Aí fica na cabeça dele, tem um inferno com a boca aberta esperando, eu não quero ir lá, não. Aí você pode tapar isso do mal. Mas Adão, quando ouviu isso, o diabo usou o quê? Usou Eva. Ouviu, audição, visão, tato, pegou, sentiu o cheiro. O pecado cheira gostoso. O pecado tem um cheiro gostoso, menina. Mas depois que ele é praticado, ele passa a feder, você fica querendo fugir dele, ele fica que nem aquele fedor de supapo que a pessoa tem que não sai. Você põe o perfume e não sai, aquela coisa nojenta. Você põe o perfume e não sai. O pecado quando entranha na pessoa, ele não sai. Você pode lavar com o que você quiser, mas ele não sai. Porque o pecado só é purificado pelo sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que não purifica no todo pecado. É o sangue dele que foi cavado lá naquela cruz. Só o sangue de Jesus pode limpar pecado. Não tem perfume francês nenhum, você pode derrubar o mundo tudo na cabeça. O pecado continua perdendo mais. Mas quando Jesus derrama o sangue dele, o pecado é sepultado. Mas precisa de carregar a cruz, gente. Hoje a cruz ninguém quer carregar a sua cruz. Mas Jesus carregou aquela cruz e foi até o fim. E cravou todo o nosso pecado lá. Para nós carregar a nossa cruz. Sempre que for cometer um pecado, lembra da cruz de Jesus. Lembra que foi pelo nosso pecado, ele foi crucificado lá. E o sangue foi derramado. Vamos louvar só um minuto para nós encerrarmos. Glória a Deus, aleluia. Não dá para falar. Não dá para falar mais de Jesus. Meus. Um dia eu preguei uma mensagem na igreja, Deus amor por isso. Eu chorei. Essa mensagem eu comecei a ver Jesus pendurado na cruz. Foi difícil terminar a mensagem, eu chorei. Eu peguei a mensagem para frente, eu chorei a mensagem todinha. Porque toda hora que eu fechava o olho, eu via Jesus pendurado naquela cruz e o sangue dele sendo pingado, irmão. Jesus todo cortado, eu via Jesus daquele jeito. Eu não olhava para a palavra, eu via Jesus sendo chicoteado. E aquilo começou a me tomar muito, eu comecei a chorar e chorei o mundo todinho. Eu não conseguia ver Jesus daquele jeito. Eu falava, Senhor, como é que o Senhor pode, um pecado meu, o meu pecado, fazer o Senhor passar por tudo isso? E hoje a gente não tem temor a Deus. Peca, e cada vez que a gente peca, a gente pisa no sangue puro de Jesus. Toda vez que nós cometemos pecado, você sabia que nós estamos pisando no sangue de Jesus? Nós estamos crucificando ele mais uma vez. Então vamos meditar. Vamos ser uma igreja, vamos procurar adorar a Deus. Vamos dar um testemunho, vamos zelar pelo esse Evangelho de Jesus. Ainda há tempo de nós pregarmos. Ainda há tempo de nós pregarmos. Os convites estão começando a chegar. Eu já falei para Deus, Senhor, o que eu vou pregar nesse lugar? Eu não quero falar de mim mesmo. E Deus está falando, prega a cruz, prega a ressurreição, prega o chicote. Chega lá e desce o morrer de cima mesmo. Pode pregar mesmo, abre a palavra que o povo está pensando ouvir. E os pastores não querem mais pregar a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade